Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. A gente começou aqui, né? Não passamos do cabeçalho, vamos fazer uma releitura para a aula ficar completa. Se comprar um servo hebreu. Isso está na Paraxá de Mishpatim, não é? Lá tem essas questões sobre a compra de um escravo, que, infelizmente, muitas vezes ali na religião a pessoa leva isso dentro de um sistema, de um sentido literal. E não é literal como a gente vai ver agora. Então, está na Torá, Paraxá Mishpatim, não é a semana da Paraxá Mishpatim, mas como a gente está falando de reencarnação, a gente vai estar se esmerando nessa Paraxá que fala muito sobre isso, inclusive nessa questão aqui. Pois bem, Êxodo 21, 2. Vamos olhar aqui, a gente começou no 21, 1, né? Essas são os Mishpatins, as leis. Então, começa aqui, como a gente estudou de manhã, não é? Vai ele, aqui é Paraxá, Mishpatim. Geralmente a Paraxá ela tem um nome, não é? Um nome aqui que está na própria Paraxá, Mishpatim. E logo depois, estas são as regras que você deve colocar diante de ti, as leis, né? Mishpat são julgamentos, justiça. E quando você adquirir um escravo hebreu, essa pessoa servirá 6 anos e será libertada no 7º ano, sem pagamento. Tá vendo? Então, ó. Kitikne, Aved, Averi. Sheche, Shinin e Avod. Beshevat, Itse, Lehafesti, Riná. E ele depois fala, e se um escravo vier solteiro, ele sairá solteiro. Se ele tiver uma esposa, sua esposa partirá com ele. Em Begafô, Ibor, Begafô, Itsaim, Baal, Assar, Hur, Vetsaá, Enxetor e Mor. Então, e o seu senhor, se ele lhe deu uma mulher, o seu senhor lhe deu uma mulher, e ela lhe deu um filho, a mulher e os filhos dele permanecerão com o seu senhor ali, e ele ficará só. Não é? Então, a palavra aqui, para senhor, é Adoneira. Tá vendo? É um nome, quase ali perto, nós temos aqui o nome de Adonai, tá vendo? No meio. Esse é um dos grandes problemas da gente traduzir, porque todo local que você vai é senhor, não é? Mas se o escravo declarar, eu amo meu senhor, não é? Ele declarar aqui, olha, Vaim, amor, e amar ha-aved, aquela mesma questão que a gente discutiu hoje da palavra lá, que essas 3 letras
Aleph Menresh se repete aqui, não é? Haved Ahavati et Adonai, tá vendo? E aí, de novo, o nome aqui é Adoni, não é Adonai. Et Esheti veet benei lo atse hafeshi. Então, ó, se o escravo declarar, eu amo meu senhor, minha esposa e os meus filhos, não quero ser livre. Aí diz, Viragashô Adonai el Haelohim. Gisho el Hadeli ou el Ramezuzá, tá vendo a palavra mezuzá aqui usada, Veratzá Adonai et Azenô. Vemaretzá veavadô le olam. Meu Senhor o levará diante do Eterno, e ele será levado à porta, à ombreira, que é a mezuzá da porta, e o seu mestre furará a sua orelha com uma sovela, e ele permanecerá escravo de seu senhor por toda a vida. Quando um pai vender uma filha como escrava, ela não deve ser libertada com os outros escravos. Verri inerro ishi et beto le ma lo se titse que se te ha avadim. Se ele mostrar desagradável ao seu mestre, que o designou, para ele não terá o direito de vendê-la a estranhos, pois quebrou a fé com ela. Então, né, se ela se mostrar desagradável, ele não pode despedi-la. Né? E se o mestre a designou para um filho, ele deve lidar com ela como é a prática com as donzelas livres. E se ele receber outra para casa como sua esposa, ele não deve negar a ela sua comida, porque ele teve ela como esposa primeiro, sua roupa ou seus direitos conjugais. Também ele não pode tirar. E se ele falhar com ela dessas três maneiras, ela ficará livre e não precisará pagar nada para ser livre. Aquele que ferir fatalmente outra parte será morto, enfim. Então, aqui a gente está falando de leis que parecem ser muito ligadas à escravatura. Pois bem, mas na verdade não é isso que está falando. É o que a gente vai observar durante a análise desse texto. Essa parte da Torá, a gente viu que é a partir de Êxodo 21, não é? Ali em diante, quem quiser anotar, para ter uma referência da paraxá que a gente está estudando, Mishpatim. E a gente continua aqui, ó. Se você comprar um servo hebreu, Rabi Shimon continua dizendo que as almas aperfeiçoadas são forçadas a nascer de novo. Até que terminem de corrigir os 6 níveis, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Esod. Somente quando elas são do aspecto do 7º, a Sheriná, eles podem ir livres. Conhecemos as 3 almas, a chamada serva, a serva da serva e a chamada filha do rei. O Rabi Shimon também fala da serva que é Neshama de Beriá e a serva que é Rua de Etzirá e a serva do filho do rei, que é Nefesh de Asiá. Um homem justo também pode receber uma Nefesh de Atzilut e um Rua de Atzilut. Até mesmo uma Neshama do aspecto de Ab e Ima. Se ele tem mais mérito, ele recebe Yud, Rei, Vav, Rei, que é o segredo do homem no caminho superior de Atzilut. Em seguida, ele recebe o nome da imagem do seu mestre e terá domínio sobre os peixes do mar. E ele terá um poder em todos os firmamentos. Veja, existem muitos segredos aqui, né? Vamos só revelar um segredo. A gente já falou desse segredo, mas é bom que a gente repita porque fixa, né, dentro da mente de vocês. Então, veja, o controle sobre todos os peixes do mar. A gente logo imagina que a gente vai virar o Aquaman, né? Pelo menos é o único personagem que eu sei que controla os peixes do mar. Então, mas não é bem isso, né? A situação aqui é totalmente diferente. A gente lembra, inicialmente,
que existem, não é? A gente já falou sobre isso também, mas vou repetir aqui, porque a ideia não é só ler o texto, entender o texto, a ideia é entender também as questões ligadas ao cacherote, mas não da forma como as pessoas entendem, né? Então, escamas de peixe, que existem vários tipos de escama, né? Ganoide, placoide, gnoide, na verdade, né? Placoide, etc. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Tem aqui, olha, básico, escalas de cicloides e quitinoides, está aqui, ó, tá vendo como são essas escaminhas? Elas têm um formatozinho aqui, as ganoides, não é? As cosmoides, sem escala, enfim. Aqui eu não tenho imagem, que pena, né? Era para ter imagem, que a ideia é maior aqui, ela tem a imagem para me mostrar para vocês, mas a gente vai atrás dessa imagem. Então aqui a gente tem, ó, vários estilos de escama, não saiu é por isso que a gente não conseguiu achar. Saiu, deixa eu levar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem. A gente leva para o nosso slide. A tecnologia é incrível, né? Baruch Hashem. Então, veja só. A gente tem aqui as nossas escamas, para a gente poder fazer análise. Qual vocês acham que são caché e não são caché? Né? Aí, aqui a gente tem, olha, um monte de tipos de escamas, está vendo? Então, tem escamas que têm uma sobre as outras, não é? São uma sobre as outras, não deixa passar nada, tá vendo? E tem escamas que não são tão boas, né? Veja, temos a ganoide, ó, aparece aqui que tem, ó, alguns espaços entre elas, tá vendo? Olha, então tem alguns peixes que não são apropriados. Então, essas escamas são analisadas pela comida coxa. Para nós que estudamos a Torá e a Kabbalah, a gente não pode levar nesse sentido. Por vários motivos que a gente já explicou, etc., mas pelo sentido de isso estar muito mais falando de uma formatação espiritual, e a gente está aqui usando, né? A gente não tem pressa de estudar os textos, etc., é melhor que a gente tenha compreensão, na verdade, do que a gente possa. Deixa eu pegar esse peixinho aqui, olha. Aqui tem 3 peixinhos muito legais, e todos eles são adequados para o consumo, tá vendo? Ó, a escama, ela cobre tudo, ó, é como se fosse uma carapaça aqui. Então, esses peixes são adequados para o nosso consumo. Deixa eu criar um novo slide aqui embaixo, qualquer coisa a gente vai, não é, desenvolvendo aí, assim que o nosso slide responder. Ok? E eu vou até voltar aqui para cima mesmo, acho que é melhor. Se for fazer o slide, vai ficar mais pesado ainda. Então, nós temos nossos peixinhos aqui, olha, não é? A organização dos nossos peixinhos. E temos aqui os peixes que são comestíveis, está vendo? Todos eles, por estar no mar, eles têm que estar o quê? Com uma armadura, não é? Eles têm que estar com armadura, e essa armadura é super importante para a proteção desses peixes. Veja só. Então, aqui nós temos um peixinho, e eu vou pegar outro animal, para ficar mais interessante essa aula, para a gente poder aprofundar mais um pouquinho isso dentro de uma espiritualidade. É um animal muito bonito e que não se sabe, não é, por que foi proibido esse animal, quer dizer, a gente vai saber agora. A garça, que é graciosa, é bonita, não é? Quem nunca viu uma garça andando por aí, olha. Então, a garça é um animal incrível, a gente vai falar um pouquinho dela também, assim que eu achar uma garça aqui, olha. Até para achar uma garça hoje em dia está difícil. Ó, vamos lá. Olha, aqui nós temos uma garça. Que,
Deixa eu achar aqui rapidinho, gente. Uma bonitinha. Acho que essa aqui tá bonitinha. Não parece muito com a garça que a gente tem aqui, mas vai ser ela mesmo. Não tem problema nenhum. A nossa garça, ela tem que ficar bem legal aqui no nosso slide. Veja só. Olha como que ela é bonita. É um pouquinho diferente da nossa espécie aqui, mas a gente vê pelo tamanho das pernas da garça, né? Porque a garça tem isso, elas têm a perna bem gigante. Isso traz para ela também ali uma opulência, não é? Uma questão de grandeza. E a gente começa aqui, veja, temos a questão das escamas. Por que eu estou falando disso? Porque lá falou que terá controle sobre os peixes, né? Então, muita gente acha que não estou falando brincando, eu estou falando de verdade, que as pessoas, elas acham que vão controlar os peixes, vão mandar um peixe levar uma mensagem para alguém, que são super poderosos. Só que Jonas foi engolido pelo peixe, né? Aí fica um pouco estranho, né? Um homem no calibre de Jonas, no sentido mais peixe da coisa. Então foi isso que aconteceu. Um rabino, uma vez olhando para a garça, ele ficou impressionado, mas ele lia na Torá, ó, não comerás a carne da garça. Isso é um mandamento da Torá. Você não pode comer a carne da garça. Então o que vai acontecer? Ele ficou pensando, poxa, não comerás a carne da garça, mas por quê? A garça é um frango, né? É um pássaro, é um animal, não é um frango, não estou falando que é um frango, assim, estou falando igual, parece, é uma ave, né? Então, ele ficou muito, muito impressionado com esse mandamento da Torá. E, geralmente, quando a Torá proibia de comer alguma coisa, era sobre algum traço negativo do animal. Por que se proibiu de comer a águia? Porque a águia era um animal de rapina, né? Então, isso vai estar lá no livro de Levítico, do 11, 13 ao 19. No 13, né, vai estar falando ali, ó, e das aves, essas abomináveis não se comerão, serão abomináveis a água, o quebrantoso, o chofrango, a cegonha e a garça. Tá vendo? Então, no versículo 13, deixa eu abrir aqui para a gente ver pessoalmente, né, para a gente ver com nossos olhos. Veja só, isso está no livro de Vaikra, Levítico, e vai estar todo o capítulo 11 e está falando dessa questão. Essa questão, gente, de kasherut, isso é um problemão na cabeça das pessoas. Não pense que é uma coisa que é fácil da pessoa sair, porque não é, né? Então, veja aqui, no versículo 13, vai ter a proibição. Ó, o seguinte será abomináveis entre as aves, elas não serão comidas, são uma abominação. A águia, o abutre preto, aí ele pula aqui para o 19, ele diz o seguinte, a cegonha, tá vendo, também não pode, a garça, de todas as aves, tá vendo, de variedades, a polpa e o morcego. Veja, a garça, eu acho que aqui é arnegar, eu acho que esse nome aqui, olha, tá, é isso mesmo. Às vezes a gente fica um tempo sem ler uma palavra, a gente esquece, né? Então, veja, arnegar, tá vendo? Aleph, Nun, Pei, Rei, né? Gematria, que é um artigo, gematria aqui é 135, 136. Ok. A gente não está olhando de forma nenhuma, né, a questão, inclusive a palavra racidar aqui, ó, tá vendo que é cegonha, a racidar, ela tem muito a ver com a palavra, ó, racide, tá vendo? Ó, da palavra racidismo, ou hesed, bondade. Tá vendo como é que as coisas vão mudando devagarzinho, conforme a gente vai analisando os textos em hebraico? Então, é proibido aqui. Então, a pessoa leva isso no literal. Só que o nosso querido Rabino, ele pensou assim, mas qual o sentido do Eterno proibir a garça? Então, ele foi fazer um trabalho meio que de biólogo, né? A gente vê esses programas hoje na TV, do mundo animal, ele foi fazer um trabalho desse. Ele não tinha câmeras na época, mas ele sentou por um período, ele queria investigar por que não era para comer a garça. Ele sentou calmamente, começou a olhar um monte de garças. E ali, com o tempo passando, foram passando semanas, meses. Ele fala, como que Deus pode ter proibido de comer a garça? A garça vive em comunidade. A comunidade dela é extensa.
a ponto dele ter observado que quando uma garça ficava doente, a outra garça ajudava a garça doente, não abandonava, levava até comida para a garça. E se houvesse uma garça que morresse e deixasse um filhote, vocês pensavam que a garça abandonava o filhote? Não abandonava. Ela cuidava do filhote da outra garça. E ele ficou sem entender nada, mas ele decidiu aumentar o período, não desistiu rápido daquela observação, decidiu ficar um tempo. Para sua surpresa, um dia apareceu no meio das garças um outro pássaro, de outra espécie. E o bicho agonizava perto da garça, mas ele era totalmente invisível para a garça, a ponto de a garça, com aquelas pernas longas, pisar sobre o animal sem ter piedade nenhuma. Ele abriu os olhos, quase que não acreditando, e falou: como pode? Como pode ser tão... O Eterno realmente ele tinha razão no que ele estava falando, não é para comer a garça. Aí apareceu um outro filhotinho, de outra espécie, e ele ficava atrás da garça, desesperado, tendo ela como uma mãe ou algo assim, e a garça também não estava nem aí. Pisou em cima do bichinho, na sua opulência, e ele falou: agora eu entendi porque não podemos comer a garça. Só que a questão aqui, o fato, não é pela carne da garça, porque se você já teve convívio com frangos, frangos também brigam, principalmente galos. Galos, inclusive, existem rinhas, né? De briga de galos, que é uma coisa horrível, mas existe. Existem muitas, eu acho, ainda hoje, apesar de ser algo proibido. Nesse sentido, não existe lógica. Sabe qual é a lógica da garça? São as pessoas que se separam em grupos e não ajudam outras pessoas. Também é a metáfora do peixe, né? Qual peixe eu posso comer? Todo ele, todos o que você quiser. Só tenha cuidado para não comer aquele peixe que tem veneno, né? Que é o baiacu. Tem que saber limpar aquele peixe. Mas qualquer um peixe de pele, qualquer coisa você pode comer. Porque o que a Torá está falando aqui? A Torá está falando aqui, olha, desse processo aqui que a gente já viu, né, em relação a não receber para si mesmo. Está vendo? Para que você possa lançar a luz para os mundos espirituais, você tem que abrir mão de receber para si mesmo. E o que representa aqui a escama do peixe? Ela brilha. Você, quando vê o peixe dentro do mar, ele brilha como se fosse o quê? A luz batia, a luz do quê? A luz refletida, tá vendo? Então, a gente tem a luz de retorno, a luz que vai bater lá em cima também, a luz que volta para cima, ou seja, a luz desce, ela bate na escama e ela vai subir aqui, ó, tá vendo? A luz Iachá, luz direta, e ela vai fazer o retorno aqui, ó, luz circuncidante e luz de retorno. Aí ela retorna. A sua intenção, ela tem que chegar lá em cima, mas se você lida com a divindade uma forma diferente de receber para si mesmo, ou seja, tudo que o Borê te dá, você aceita, e nem tudo que o Borê te dá, você pode aceitar. Isso está na história lá do nosso querido Bilam, não é? Então, nem tudo que o Eterno manda, seja dinheiro, seja coisas boas. Como ele fez, ele testou Bilam caiu rápido. Né? O Bilam foi proibido de ir, aí quando veio pessoas mais famosas ainda, ele aceitou. Quer dizer, ele não era um tzadik, ele não estava dentro de uma armadura perfeita. E não adianta, se não tiver, vai encontrar um buraquinho ali, por isso que é a diferença das escamas, entra, pega na pele, que é o ego, e aí já era. O que esse já era? Já era, não é no sentido que a gente pode brincar, não é no sentido da gente brincar, também não é no sentido que a gente possa levar isso desordenadamente, é um sentido interno, ou seja,
da quantidade de amor que você gera, da quantidade que você está disposto a abrir mão do que dói mais na gente, que é o nosso ego, né? O nosso desejo de recepção, o nosso não entendimento das coisas e dos tratamentos violentos, que às vezes pode ser complicado por causa do nosso ego, e aí assim por diante. Veja, tudo que a gente falou aqui até agora são formatações internas da alma e reencarnatórias. Imagine que cada desejo que você tem que ser um peixe. Ele tem que ser não para receber para si mesmo. Ele tem que bater, a divindade tem que mandar aqui, tá vendo? Ele bate, ele tem que retornar. Então, a questão aqui é muito mais espiritual, né? A formatação que você tem, ela é muito mais espiritual do que propriamente física, tá vendo? Então, você vive pelo eterno e você tem que fazer um trabalho que a gente viu ontem, que é só seu. É você que tem que fazer. Nisso o eterno não vai te ajudar. Porque seria desigual. Mas como assim? É você que tem que desejar, começar a trabalhar, e aí o eterno vai te ajudar porque você desejou. Entrar em doação, conhecer a doação. Esse é o processo. Veja, as sefirotes que devem ser tratadas são as sefirotes emocionais, como disse lá, a gente vai entender um pouquinho melhor, que são aquelas 6 sefirotes que a gente conversou hoje. Na verdade, aquela conversa foi muito mais uma conversa para você fazer uma autoanálise na sua vida, para você ver o que tem de não perdão dentro de você, o quanto você está ainda vivendo com coisas do passado. O passado é morto. O passado é uma entidade morta, ele não pode mais coabitar esses sentimentos do passado na sua vida. Eles têm que ser coisas mortas, entidades mortas, que serviram para te fazer chegar onde você está hoje. Mas, infelizmente, quando nós não temos a Kabbalah, nós guardamos essas mágoas, essas coisas, não esquecemos. E essas coisas, esses sentimentos, essas formatações internas só fazem mal para nós mesmos. Elas só criam um buraco na nossa alma. Então, a cura é muito mais. Às vezes a gente procura uma cura na carne, na saúde. A carne pode curar realmente, mas o que se deve entender é que a maior cura que pode haver é dentro dessas questões da alma, né? E muitas vezes a gente troca isso achando que é um sistema financeiro, um sistema só de cura da saúde. Não, quando na verdade o verdadeiro milagre é consertar essas sefirotes, o que é extremamente complicado, porque cada um nas suas formatações e nas suas certezas, é difícil você manter uma conversa com uma pessoa, principalmente quando a pessoa já é um adulto, está com seus 50, 40 anos, e você fala, poxa, tem muita coisa para você mudar, você é uma criança para Cabala. Imagina isso. É uma reeducação. Só que a pessoa já tem seus dogmas, ela acha, e esse eu acho que é o maior problema para os cabalistas. Porque, principalmente, quando o cabalista pega líderes que vêm, líderes espirituais são mais complicados ainda. Porque tem aquele ego de ser líder, etc. Enfim, né? Mas vamos continuar aqui, então, depois dessa introdução. Se comprar de um servo hebreu, 6 anos ele servirá, e no 7º, né, sairá livre. Shemot 21, 2. O Rabi Shimon disse-lhes, amigo, que chegou a hora de revelar alguns mistérios ocultos sobre a encarnação. Se comprardes um servo hebreu, 6 anos ele servirá. Ou seja, a alma é obrigada a encarnar. Seja por causa dos pecados, seja porque não cumpriu completamente durante a sua vida a Torá e os preceitos. É obrigado a voltar a este mundo e vestir um corpo. Isto é, nascer de novo e terminar o que lhe foi imposto durante os 70 anos de vida deste mundo.
Aqui, gente, não é 70 anos literal, são as 70 sefirotes. Porque uma pessoa pode nascer, em alguns casos, e ela só precisava passar pela gestação, mamar no peito da sua mãe, às vezes nem nascer para cumprir um restinho de correção que ela tinha que fazer. Até mesmo os fetos, eles nascem e só ficam ali pelo período que acabar o seu ticum. Não existe um nascimento, não existe um aborto, não existe nada que não seja julgado pelo Eterno, ou que esteja dentro das questões dos mundos superiores. Mesmo quando parece que foi quebrado, né? Veja, quando a gente viu de manhã, porque se for para um tribunal e acontecer isso, está fora do Eterno. O que está dizendo ali? Ele saiu da proteção do Eterno. Então, o Eterno deixa ele ganhar ali, não indo pela Torá, mas depois haverá uma cobrança, como a gente viu. Aí ele diz aqui, e se é do aspecto do anjo Metrate, que a gente não fala o nome dele, do mundo de Beriá, ou seja, do mundo de Biná, Ode e Esode está escrito dele. Não, perdão, de Briá, que compreende os níveis de Hesed, de Gevurah, Tiferet, Netzavod e Esode, está escrito dele. 6 anos ele servirá. É necessário encarnar somente até que termine de corrigir os 6 níveis de Hesed, de Gevurah, Tiferet, Netzavod e Esode, que são os 6 anos, na verdade, esse aspecto das Sefirotes. E a gente viu ontem que cada grau tem 2.000 degraus, que fazem 6.000 degraus. Do mesmo lugar de onde foi tomado, ou lá do nível, né, de Beriá, que é onde está o anjo Metrate. Mas, se a alma é do aspecto da Sheriná, que é a 7ª, ou seja, a Malhut de Atzilut, que é o 7º, a Hesed de Gevurah, Tiferet, Nissa, Ode, Esode, certamente está escrito dele. E no 7º sairá livre, pois nenhuma obra pertence a um homem justo, que merece a alma de Malhut de Atzilut, como ele é do aspecto de Shabat, ao qual nenhuma obra, ou seja, extrair morrim se aplica, como nenhum trabalho ou escravização lhe é fixado. Diz das almas que ali se origina, e no 7º sairá livre. Nenhuma escravidão o prende. Vamos prestar atenção aqui, então. A ideia aqui da Torá está transformando um simples mandamento que parecia ser escravatório, ou que homens deviam escravizar o outro, para uma outra questão. Ele fala, olha, se a pessoa é do filho da serva, ela é do nível da Sheriná aqui do mundo de Diná. Ok? É dessa árvore Sefirote aqui. Agora, se ela é do nível, do 7º nível, ela é de Malhut aqui de Atzilut. Tá vendo? Então, ela vem desse nível de Malhut de Atzilut. Aqui é onde a gente está falando desses 2 níveis que a gente vai falar. Um é se a alma é daqui, desse nível, e a outra é se ele chegou ao 7º nível, que é Malhut de Atzilut, esse Malhut aqui, tá vendo? De Rorimá. Olha que coisa incrível. Então, a questão de escravatura não está falando nada em relação à escravidão no nosso mundo. A pessoa tem que ser dessa Malhut aqui. Olha só. Então, a Torá, ela vai trazendo para a gente o quê? Uma exemplificação ali muito grande em relação ao que está sendo falado aqui. Olha, é esse nível aqui, esse é o 7º nível que a alma foi gerada. E, na verdade, não é? Ela representa o nível, não é, de Atzilut, Malhut de Atzilut. Aqui, ó. Malhut de Atzilut. A outra lá que está sendo falado é o filho da serva. Quer dizer, essa alma aqui já está liberta. Ela não precisa mais vir sobre o aspecto de escravidão. E ele continua aqui, então. Então,
Deixa eu só achar aqui onde eu estava. Então, é do aspecto, a alma de Malhut de Atzilut, como é do aspecto de Shabat. Shabat não tem nada que ver com Shabat literal, mas é Malhut, a qual nenhuma obra seja extraída de morrinho, ou seja, não precisa mais ele reencarnar, ele chegou no verdadeiro Shabat. E aí, nesse sétimo, ele sairá livre e nenhuma escravização o prende. Enquanto isso, eis que um velho, sábio descendente, descendo, até ele, disse-lhe, Rabi, se é assim, e o que dizer dos acréscimos da alma que dele deriva, da qual diz, nela não farás obra alguma, tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Chamou-te 20:10. O Rabi vai explicar. O Rabi Shimon disse, velho, você pergunta isso? Certamente se dizia da alma de um homem justo que é de Atzilut, ou seja, esse que chegou no sétimo nível, que embora tivesse que descer para encarnar em todos estes, a saber, mesmo em um servo ou uma serva, ou gado, que são as rodas, ou seja, do mundo de Asiá, ou em qualquer outra criatura viva da ordem, se originam as almas, de onde se originam as almas humanas, está escrito nele, não farás obra alguma. Este é o significado de você não o obrigará a trabalhar como servo. Vai estar 25:39. Ou seja, você não obrigará um homem justo, que é Shabat, a trabalhar com um servo da ligação ali do anjo Metrate, que é um dia da semana. Ou seja, qual a comparação aqui? Você não pode comparar ele com o Shabat, que é Malhut, lá do mundo de Atzilut. No entanto, o velho, se o Shabat é uma única filha a saber, Malhut é a alma gêmea do justo, e também é Shabat, a saber, de acordo com o versículo, e no sétimo ele irá, fora ou sairá de graça. Se é assim, qual é o significado de se ele tomar uma mulher? Chamou-te 21:10. Ele disse que ali devia fazer uma distinção. Ela é a parte secular do Shabat. E o verso, se ele tomar outra esposa, refere-se a ele, pois há outro tipo de não santidade, ou seja, de um nível não tão santo. Não é que não é santo, mas não é tão santo quanto esse nível, que não é parte da parte que é a parte, né, que é a parte secular do Shabat, mas da serva impura. Ele lhe disse: então qual é a parte secular do Shabat? Ele disse: é a criada em Beriá, ou seja, a Sheriná que está lá em Beriá, em relação à Sheriná que está em Atzilut, que é muito maior. Tem que se compreender bem isso. Quer dizer, ali ela já começa a ficar mais misturada, porque ela tem que se envolver mandando as almas para cá, e tem que se envolver porque ela está acima de Geburá e trazer as Geburotes também nessas composições das pessoas que vêm para o nosso mundo. Por isso, aí ele continua aqui. Se caso a pessoa esteja nesse aspecto da serva, ele continuará reencarnando e ficará preso a esse corpo. Ele não vai sair do Gibu nem chamar enquanto ele não consertar. Não tem jeito. Então, vamos continuar aqui. A parte secular do Shabat, mas da serva impura. E se ele lhe disser qual é a parte secular do Shabat? Diz, é a criada em Beriá, que é o corpo da única filha, como a única filha que é Malhut de Atzilut. Tá vendo? Então, quem é a única filha? Malhut de Atzilut, aquela que eu marquei lá. Está revestida como uma alma em um corpo. E é dele que se diz, se ele levar outra esposa. Não tem nada a ver com casamento aqui nesse mundo, nem nada dessas coisas. Venha e veja, há uma alma chamada serva e uma alma chamada exatamente, que é chamada de serva. Ele fala aqui 2 servas, né?
Tahazei, Nishamatá e Detikeria. Deixa eu ler de novo, aqui ficou difícil, olha que palavra enorme. Deitekeriate, Veaite, Neshamá. E aí depois ele repete, né? E aí ele fala da palavra Sheferá. Então ele fala que existem dois níveis de alma, um nível que é chamado, né, de um nível ali superior e outro de um nível inferior. E ele diz aqui, deixa eu voltar a leitura aqui, que eu acabei me perdendo. Então, veja, há uma alma chamada serva e uma alma que é chamada de serva, de uma alma que é chamada de filha do rei. A alma que é filha do rei, a gente viu que essa alma da serva é a que está em Beriá, que é o mundo de Neshama. O outro é o que está no mundo de Malhut, do mundo de Atzilut, que é Rohimá, que é onde tem Rayá, o mundo de Rayá. Essa Malhut ali é chamada de filha do rei, que é a Sheriná mais pura. A que está dentro de Biná já é a Sheriná ali no menor nível do que essa de Beriá, mas não deixa de ser santíssima. Então, veja, cada um tem o nome do lugar de onde se origina, onde encarna. Há um homem aqui, ou seja, um homem que vende sua filha por uma criada, de quem diz Hashem é um homem de guerra. Isso porque o Eterno ele é chamado, né, de Ishi, em certos textos, então fala que Hashem é um homem de guerra. E aí, na verdade, está aqui a frase, ó, Ishi Melahamá, que Hashem é um homem de guerra, não no sentido de que ele é um homem, não é? E depois ele fala aqui, ó, às vezes eu tenho que parar aqui, eu acabo me perdendo. Ó. Então, que o Hashem é um homem de guerra, Shemot 15:3, ou seja, Zerampim de Atzilut. Tá vendo? Então, vamos voltar aqui para o nosso. Quando fala essa palavra, não está falando que Hashem é um homem de guerra, ele está falando dessas 6 sefirotes aqui, que nós temos, basicamente, aqui no mundo de Atzilut, ó, essas 6 sefirotes aqui. Essas 6 sefirotes, elas vão gerar aqui exatamente, não é? O sistema que é chamado Adonai é homem de guerra. Ishi Melamá. Então, não tem nada. Quando a gente não entende a Torá sobre esse aspecto, a gente acaba danando até o nome do divino, porque a gente vai entender a Torá totalmente diferente do que ela é. Então, é necessário realmente fazer um estudo muito profundo para entender todas essas questões relacionadas à própria Torá. Pois bem, então veja, quando se fala, já pode marcar aí, ó, Shemot 15:3, está falando de Zerampim, né, Zerampim de Atzilut, que são aquelas 6 sefirotes. Aí tem que anotar, lógico, porque depois dessa aula, se você não anotou, se você depois não vê a aula com calma, você não vai saber disso nunca. Você vai ler a Torá e vai passar batido. E um homem de quem diz, e o homem Gabriel, aí quer dizer, ele está falando, ó, em Daniel 9:21, agora chama quem? O homem Gabriel, o arcanjo. No mundo de Beriá. Este é o significado de um homem. Diz que se um homem que é o santo bendito seja ele, vender sua filha para serva, para ser serva. Ou seja, aqui muda tudo. Aí vamos voltar aqui. Então, quando lá em Daniel, no versículo 9:21, fala Gabriel é um homem o Gabriel, ele já está falando dessa sefirote aqui, ó, divindade. Aqui é o Eterno, aqui é o homem Gabriel, que vai definir a venda das almas para esse mundo, para quê? Para ver se eles encarnam como, ó, ele vai vender a sua filha para a serva, tá vendo? Qual é a filha? Ele está falando aqui, ó, ele está emprestando vida daqui da filha, que é Malhut, aqui do mundo de Atzilut, de Rohimá, para aqui para Gabriel. Porque Gabriel é responsável por quê? Por mandar, quem está aqui dentro é um anjo metrático, deve-se entender isso também. E está comandando todas essas forças. E aí Gabriel é que vai mandar, por isso que está do nome de Gevurá, tá vendo? O próprio início do nome de Gevurá tem o nome de Gabriel.
as almas, ou seja, os rigores e também as bênçãos para as almas nesse mundo abaixo aqui desse absolute. Então, veja, é complexo, mas guardando a nomenclatura e anotando tudo direitinho, fica fácil. Aí ele diz aqui, olha, significa se um homem que é santo, bendito, seja ele vender a sua filha, quem é que está vendendo aqui? É o Eterno, não é outro. É ele que faz a pessoa reencarnar. Então, veja, se a gente não pode levar, veja, um mundo de Beriá, um mundo de Absolute, este é o significado de um homem que é o santo e bendito, seja ele vende a sua filha para ser serva. Shemot 27, 21, 7, como a gente leu. A saber, a alma lá, a filha que está lá em Absolute, em Malhut de Absolute, chamada de a única, né, de sua única mãe, tá vendo? De Racherim, 6 e 9, para encarnar no mundo de Beriá, ao qual pertence o aspecto do corpo da Sheriná, que é chamado, nesse caso, de serva. Por esta razão, se a alma que requer a encarnação é filha do santo, se essa alma é filha do santo, bendito seja ele, ou seja, tirado de Malhut, de Absolute, que é o local da filha, não se deve pensar que seria vendida a um corpo estranho, ou seja, um corpo de forças impuras, daqui fala, onde impera a má inclinação do aspecto do santo, o anjo negativo. O céu o proíba, que alguém o diga, pois está escrito, eu sou Hashem, esse é o meu nome, e a minha glória, minha kevod, eu não darei a outros. Shayahu 42:8. Isaías 42:8, que é a má inclinação. Pois se a alma de Atsilute, mesmo que encarna no mundo de Briá, nenhuma obra ou escravidão ascripote se aplica a ela, como mencionado. Ou seja, esses níveis de alma que estão acima da nossa árvore sefirótica, elas não podem ser tocadas. Mesmo quando as pessoas reencarnam aqui. Aí o que acontece? É agora que a gente deve ver aquelas questões emocionais e sentimentais. Aqueles blocos emocionais que às vezes a gente prende, a gente quer se vingar, a gente quer fazer birra, a gente quer descontar, outros vão mais além, vão lá dar uma marretada na cabeça, outros vão além, dão um tiro, outros dão um tiro, botam fogo na pessoa, fazendo uma desgraça aí. O sistema emocional de devorar o ser humano é complexo. E dependendo do nível de coach que a pessoa esteja, ela está totalmente desligada do eterno. Né? Então, a gente também tem um texto, não sei se a gente vai chegar a ler, mas a gente leu há pouco tempo. A gente falou sobre pessoas, sobre a morte, incesto. Não sei se vocês leram, e viu que tudo que é assassinato nesse mundo está ligado a Kipot. Então, quem é que manda é o eterno, não é a alma. E se você perguntar se o corpo é onde mora a filha do rei, que é lá no mundo de Absolute, no mundo de Malhut, que é chamado de serva, é vendido às coroas inferiores da impureza do céu Toriba. Diz sobre isso: a terra não será vendida para sempre, porque a terra é minha. Vaikra 25:23. O corpo da filha do rei é o próprio anjo Metrate, que está lá em Biná. E o corpo é a serva da Sheriná, ou seja, que é a Sheriná veste, ou seja, uma vestimenta de alma. Embora a alma da filha do rei esteja presa ali, encarnando, ali ela está escrito sobre ela. E se um homem vender a sua filha para ser serva, ele não sairá como servo. Deixa eu ver aqui quanto falta pouco. Além disso, e se um homem vender, se refere ao santo, ou seja, esse homem aqui, que é dito Ishi, tá vendo? É Ishi, ó. Se esse homem chamado Ishi vender se refere ao santo bendito seja ele,
e sua filha é Israel, que é do aspecto da única filha, ou seja, como são extraídos de Malhut, eles são chamados de sua filha. E se você argumentar que eles sairão no futuro, como aqueles que deixaram o Egito, que era do aspecto do servo do anjo Metrate, que estava fugindo do Egito, ele diz sobre isso: ele não sairá como os servos fazem. Este é o significado de porque não saireis com pressa e nem fugireis. Isso já em Shaiarro 52:12. Não é como fez no Egito, que foi com pressa, correndo, enfim. Venha e veja, quando o homem nasce, ele recebe um nefesh do elemento animal, do lado da pureza, daqueles que são chamados de rodas sagradas, ou seja, o mundo de Asiá. Se ele ganha mais mérito, ele consegue, através dos estudos da Torá, de modificar, de refinamento no seu caráter, de mudança de Midot, ele recebe um rua do aspecto das criaturas vivas sagradas, ou seja, do mundo de Yetzirah. Se ele merece mais, ele recebe uma Neshama da parte do trono, ou seja, do mundo de Beriá, que é Biná. Estes três são a serva e a serva e a serva da filha do rei. Eles são Neshama, Rua, Nefesh, da expansão de Malhut, através de Beriá, Yetzirah e Asiá, e a criada é a Neshama de Beriá. E a serva, a Rua, ou Rua de Yetzirah. E a serva é a Nefesh de Asiá. Então, esses três níveis da Shekhinah, da serva. A única filha verdadeira é a que está lá em Malhut de Yesod, mas tudo isso são forças divinas que nos mantêm de pé, não é só uma comparação ali desses níveis. E se ele ganhar mérito, ele recebe uma nefesh do caminho de Atzilut, da parte da única filha chamada filha do rei, ou seja, Malhut de Atzilut. Se ele tem mais mérito, ele recebe o Urua de Atzilut, ou seja, ele segue prazer ampim de Atzilut, do lado do pilar central, que é Zerampim. E ele é chamado de filho do santo, bendito seja ele. Esse é o significado de vocês são filhos de Hashem, seu Elohim. Devarim para todos um. Se ele tem mais méritos, ele recebe uma Neshama do aspecto de Ab e Ima, ou seja, os dois mundos completos, esse mundo lá de cima, que são Biná e Rorimá, como escrito, e soprou nas suas narinas hálito, Neshama, de vida. Bereshit 2:7. Veja, quando está falando isso lá, é quando o ser humano alcançou esse nível espiritual. O que é vida? Vida é Iá. Ou seja, as duas primeiras partes do tetagrama, Yud e Re, que se chama Iá, que são Aba e Ima, que de quem se diz louve a Iá, Yud e Rei, tudo que tem fôlego, literalmente Neshama. Isso é Yud e Rei, né? Está lá em Terrilim 15:6. Com eles, o nome de Yud Rei, Vav Rei é completado, para o Rua Nefesh de Atzilut. São Vav Rei Neshama de Atzilut e Yud Rei, formando assim, junto o tetagrama sagrado, Yud Rei, Vav Rei. Se ele tem mais mérito, ele recebe Yud Rei, Vav Rei totalmente escrito assim. Yud, Vav, Dalet, Rei, Aleph, Vav, Aleph, Vav, Rei Aleph. É o segredo do nome cujo valor numérico é 45, ou seja, aqui a gente está falando do tetagrama aberto com um valor de 45. A gente sempre fala, né? Yud, Rei, Rei, Vav, Rei, Rei. Então, com um valor de 45. No caminho superior de Atzilut. Isso é Zerampim, quando ele é uma vestimenta para Aba e Ima, que são os segredos de Rorimá, que é grafado com as mesmas letras que o poder de Koa. Né? Então, vamos ver de novo. Então, 45, o caminho superior de Atzilut. Isso é Zerampim, quando ele é uma vestimenta para Aba e Ima, ou seja, Rorimá e Biná, que são os segredos de Rorimá, que é grafado com as mesmas letras
no poder de Koa, e o poder, né, do hebraico da palavra Koa. Então, deixa eu ver aqui. Quando a gente tem aqui essas letras em maiúsculo, geralmente, ou sempre, né, elas não estão aqui. Então, eu não tenho essa palavra de Koa. E aí ele continua assim, e ele diz dele, tem de domínio sobre os peixes do mar, que foi o que a gente falou, dos nossos desejos e sentimentos de recepção, Bereshit 1:28. Ele tem poder sobre todos os firmamentos, todas as rodas, serafins e criaturas vivas, e sobre todas as hostes e legiões acima e abaixo. Por isso, quando alguém merece o aspecto da filha única, que é o Malroto de Absolute, disse dele, ele não sairá como servo. Falando aqui do parágrafo 2, né? Se comprardes um servo hebreu, a alma é obrigada a encarnar, seja por causa dos pecados, seja porque não cumpriu, é obrigada a voltar a esse mundo e se vestir em um corpo. Se é do aspecto do anjo, lá, Metrate, no mundo de Beriá, 6 anos ela servirá, até corrigir esses 6 níveis. Ela pode demorar 1 milhão de anos, mas ela vai ter que corrigir. Está entendendo? Então, não tem como ela não corrigir. Ela vai ter que corrigir cada uma delas. E conforme o ego é da pessoa, mais demorado vai ficar isso. Quer dizer, cada encarnação é um monte de processos que a pessoa tem que passar. Depois ela tem que passar pela morte. E depois ela tem que passar pela morte dos pais, ou vice-versa, os pais que vêem a morte dos filhos. Olha, tantas incertezas e tantos medos. Mas custe o que custar, ela vai ter que consertar. Então, esse parágrafo estabelece a alegoria principal, o servo hebreu do versículo de Shemot, não é um escravo literal, mas sim um tipo específico de alma reencarnada, um gigul. Porque a alma reencarna. O texto dá 2 razões. Primeira, para corrigir o pecado dos passados. 2, porque não completou a sua missão espiritual, a Torá e os seus preceitos, em uma vida anterior. Esse aqui é o único preceito que a alma veio cumprir. Ela deve vestir um corpo, tá vendo, novamente, para terminar o seu trabalho. 6 anos ela servirá. O número 6 é uma alegoria para as 6 sefirotes, atributos emocionais, ao qual nós devemos consertar, tá vendo, esses atributos emocionais. Se não começarmos agora, começarmos com birra e ficarmos, eu não perdoo, porque eu sou assim, eu sou forte, e não sei o quê, eu não quero assunto, e não, vai voltar. Vai voltar, pode ter certeza. Então, veja, que são os Erampim. Hesed tem que ser consertada, dentro de Hesed tem 10 sefirotes, por isso que a gente tem a festa da contagem do homem, Gevurah, Tiferet, Netza, Ode e Esod. Moré, faltou só uma vírgula para me consertar, que não é o nosso caso, lógico, para a gente consertar Esod, e reencarna de novo. Talvez seja aquele bebê que vai morrer ali antes da gestação. Pode ser também que o bebê que morreu porque matou um feto, pode ter um monte de coisa, alguém que abortou, porque certamente quem abortou será abortado. Ou terá que fazer muita tzedakah, muito arrependimento para isso não acontecer. Então, veja, esses são chamados de Hagat e Nehai, né? Que são os níveis S de Gevoratiflet, como a gente acabou de ler, etc. Hoje, Metrate no mundo de Beriá. O texto continua, né, a identificar esta alma, serva, como vindo de um nível espiritual específico. Na Cabala existem 4 mundos: Atzilut, que é a emanação, Beriá, a criação, Yetzirá, a formação, e a Siá, ação, do nosso mundo. O Metrate é o anjo ou a força principal que governa o mundo lá de Binar, que é Beriá. Portanto, esta é uma alma que precisa reencarnar para fazer o trabalho. Nesse caso, não anjo, né? Ele vai mandar a pessoa para cá para fazer o trabalho. E ela servirá de corrigir esses 6 atributos no nível de Beriá. Caso ela tenha que corrigir. Às vezes,
Ela já corrigiu algumas, só falta um pedacinho, né? Parágrafo 3. Mas se a alma é do aspecto da Shekhinah, que é a sétima, nesse caso, essa sétima aqui, a gente deve lembrar que é o quê? O Malhut de Atzilut, que é o sétimo. E no sétimo sairá livre, pois nenhuma obra pertence a um homem justo, que merece uma alma de Malhut de Atzilut. Não precisa, tá vendo? Como ele é o do aspecto de Shabat. Explicação. Esse parágrafo, ele apresenta um nível de alma superior ao servo. A alma do servo, que tem que consertar 6 sefirot. A alma da Shekhinah, Malhut de Atzilut, esta é uma alma que não vem de Beriá, o servo, que é o anjo metrate, mas do mundo mais elevado, o mundo de Atzilut. A Shekhinah da presença divina é associada à 10ª sefirá, Malhut, reino. Sétimo, Malhut é chamada de sétima porque é a sefirá que recebe e completa as 6 sefirotes, ou seja, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzaot, Yesod, e a sétima é Malhut. Sairá livre no sétimo, esta alma é comparada, veja, a alma que é comparada ao Shabat, não tem nada, é a alma que chegou à correção do sétimo dia. Assim como no Shabat, nenhuma obra, tá vendo? Ela não tem que fazer mais nada. Ou seja, a obra aqui é a correção do Tikkun. Difícil. É realizada. Uma alma desse nível exaltado não está sujeita à mesma escravização ou trabalho árduo de correção que a alma serva associada aos 6 dias da semana, que são restos de Geburá, ou seja, é um outro nível de alma. Ela está inerentemente livre e ela sai de graça. Estão compreendendo aí? Parágrafo 4. E, enquanto isso, eis que um velho sabedecido, disse-lhe Rabi, né, assim é, que dizer que um acréscimo da alma, né, nele não fará obra alguma, nem tu, teu filho, nem tua filha, nem o servo da sua serva. Isso o velho pergunta lá para o Rabi, Shimon Bar Yochai. O velho sábio é um artifício narrativo, como no Zohar, para aprofundar um ensinamento. Aparece e faz uma pergunta desafiadora se a alma do homem justo é o próprio Shabat, né? Ele diz aqui, ó, se é o próprio Shabat, aquele que conseguiu alcançar esse nível, como se diz no parágrafo 3. Como o versículo do Shabat, Shemot 20:10, diz que também o teu filho, a tua filha, teu servo, etc., não devem trabalhar. Aqui é uma pergunta. Isso implica que esta alma de Shabat, não é um dia, é uma alma que completou, de alguma forma se estende para níveis mais baixos, filhos e servos, que também reencarnam. Aí continua. O texto de Rabi Shimon disse: a alma de um homem justo, que é de Atzilut, esse homem tem que ser de lá para ser justo, embora tivesse que descer para encarnar em todos estes, a saber, mesmo em um servo ou uma serva, ou gado, que são rodas, ou seja, no mundo de Asiá, não fará obra alguma. Este é o significado de você não obrigará a trabalhar como servo. A explicação. O Rabi Shimon responde, velho sábio, confirmando sua suspeita. Só um instante. Velho sábio, confirmando sua suspeita. Encarnação da alma superior, sim. Mesmo as almas mais elevadas de Absolute pode precisar descer para encarnar em níveis muito baixos. Está vendo? Gados, rodas, ofanim. O texto usa a palavra gado, que é a palavra berremá, como um código para rodas sagradas de ofanim, que são as forças angelicais que governam o mundo mais baixo de Asiá, o mundo da ação. A diferença-chave crucial é que o mesmo que essa alma de Atzilut, Shabat, encarne no nível mais baixo, Asiá, ela não está sujeita à escravidão das clipotes e poderes. Elas não têm poder sobre essa alma, de forma alguma. Ela não está pagando uma dívida como servo, a alma de Beriá.
ela é um homem justo, ou uma mulher justa, uma tzadikete, e ela é o próprio aspecto do Shabat, fazendo sua missão e não um servo, um dia da semana, cumprindo a sentença. Ela permanece livre da servidão espiritual, porque ela já consertou esse sistema emocional. Parágrafo 6. No texto Shabat, a única filha, se é assim, qual é o significado? E se ele tomar outra mulher? Ela é a parte secular do Shabat, é a criada em Beriá, que é o corpo da única filha, como a única filha, que é Malhut de Atsilut, está revestida como uma alma em um corpo, e aqui segue a explicação. O Rabi Shimon agora faz a sua própria pergunta ao velho sábio, para aprofundar ainda mais se a alma de Shabat é a única filha. Um termo para Malhut de Atsilut, como a Torá pode falar em tomar outra mulher. Né? Como que a Torá pode falar que um homem pode tomar essa mulher? Isso aqui também é uma confusão. Né? A resposta, a alegoria da alma e do corpo. O velho sábio explica que a outra mulher não é uma rival, não é outra mulher realmente, mas sim o corpo, o veículo da alma. A alma é o nível 1, a única filha, a alma de Malhut de Atsilut. O corpo, nível 2, é a criada de Beriá, associada ao anjo Metrate. É o corpo, a vestimenta espiritual, na qual a alma de Atsilut se reveste quando desce. Portanto, a outra mulher não é uma clipá também, uma força impura, mas sim a parte secular, o corpo de Beriá, que a alma pura de Atsilut utiliza. Venha e veja que há uma alma chamada serva e uma alma que é chamada filha do rei. E se um homem que é santo vender a sua filha para ser serva, a saber, a alma de Atsilut, para encarnar no mundo de Beriá, ao qual pertence o aspecto do corpo da Sheriná, que é chamada de serva, né? Ele explica aqui. Este parágrafo reforça a alegoria do parágrafo 6, usando outro versículo, Shemot, Êxodo 21:7. Se um homem, o homem aqui é o santo bendito seja ele, uma referência a Zerampim, o aspecto masculino divino em Atsilut, né? Tem que prestar atenção nos níveis que a gente está falando aqui da alma, lá em Atsilut, que é Malhut de Atsilut, né? No caso aqui, Zerampim de Atsilut, vender sua filha, a filha é a alma. A filha aqui é a alma de Atsilut, que é Malhut, para ser serva, vender a descida ou a encarnação da alma de Atsilut, que é a filha, enviada para ser revestida no mundo de Beriá, o corpo da serva. Parágrafo 8. O texto, se a alma que requer a encarnação é filha do santo, não se deve pensar que seria vendido a um corpo estranho da Clipá. Está escrito, a minha glória não darei a outro. Mesmo que encarna no mundo de Beriá, nenhuma obra ou escravidão ao Clipote se aplica a ela. Este é o ponto de segurança teológica. O texto assegura que, embora uma alma de Atsilut, filha do santo, reencarne, ela nunca é entregue ao impuro, ao lado do Deus santo. O Criador não entrega a sua glória, esta alma elevada, a outro, um lado impuro. Ela permanece pura e imune à escravidão das forças impuras, mesmo operando em mundos inferiores. Parágrafo 9. E se você pergunta se o corpo onde mora a filha do rei é vendido às coroas inferiores da impureza, a terra não será vendida para sempre. O corpo da filha do rei é o metrate, e o corpo é a serva da Sheriná. Está escrito sobre ele, ela não sairá como serva. Explicação. A pergunta é aprofundada. A alma da filha do rei está segura, mas e o corpo, metrate, Beriá, em que ele habita? Ela é vendida à impureza? A resposta não. O corpo de Metrate Beriá também é sagrado, é a serva da Sheriná. Ela não sairá com os servos da forma como atesta a alma de Atsilut, filha, completa a sua correção e sai, se libertada da reencarnação, tá vendo? Se liberta da reencarnação, é diferente da forma como as almas de nível inferior, os servos, saem. Parágrafo 10.
E se um homem vende, se refere ao santo, sua filha Israel, e se você argumentar que eles sairão no futuro, como aqueles que deixaram o Egito, que eram do aspecto do servo, do anjo Metrate, ele diz sobre isso: ela não sairá como os servos fazem, porque não saireis com pressa, nem fugireis. A explicação. Este parágrafo explica como a saída da redenção da alma de Atsilute, Israel, sua filha, é diferente. A saída do Egito foi liderada pelo anjo Metrate, o servo. Foi uma fuga feita com pressa. A redenção final das almas de Atsilute, a filha, não será com pressa nem com fuga. Ishaiah, Isaías 52, 12. Será uma redenção completa e soberana, não uma escapada da servidão. No parágrafo 11, vem e veja. Mas quando um homem nasce, ele recebe uma nefesh do mundo de Asiá, da ação. Se ele ganha mais mérito, ele recebe um rua do mundo de Yetzirah. Se ele merece mais ainda, ele recebe uma Neshama do mundo de Beriá. Estes três são a serva e a serva do filho do rei. E este é um dos parágrafos mais importantes, pois detalhada a hierarquia dos níveis da alma que uma pessoa pode alcançar ou receber através do mérito. Nível 1, Nefesh, o nível básico da alma, vem do mundo mais baixo, são associados aos anjos, ofanins e rosas sagradas. Nível 2, Urua, como mais mérito, a pessoa recebe um nível de alma de Yetzirah, formação, associado a Hayot, criaturas vivas sagradas. Nível 3, Neshama, com mais mérito, recebe uma alma de Beriá, criação associada ao Kisê, trono. O texto designa todos esses três níveis, Nefesh, Urua, Neshama, dos mundos de Biá, como servas da verdadeira filha do rei. Elas são expansões da Shekhinah, mas não são a Shekhinah em sua essência de Atsilute. A essência é diferente. Parágrafo 12. O texto, se ele ganhar mais mérito, ele recebe uma nefesh do Malhut de Atsilute. Se ele é mais meritório, ele recebe rua de Atsilute de Zerampim. Vocês são filhos de Hashem. Se ele tem mais mérito, ele recebe uma Neshama do aspecto de Ab e Ima, que são de Biná, e soprou em suas narinas um hálito Neshama de vida. Com eles, o nome de Yud, Rei, Vav, Rei é completado. Este parágrafo descreve os níveis mais elevados da alma, todos os originários do mundo mais elevado de Atsilute. Nível 4, Nefesh de Atsilute. O primeiro nível de Atsilute vem de Malhut de Atsilute, a filha do rei. Nível de Rua, do mundo de Atsilute. O próximo nível vem de Zerampim de Atsilute, o pilar central. O filho recebe este nível, torna a pessoa um verdadeiro filho de Hashem. Nível 6, Neshama de Atsilute. O nível mais alto de Neshama, a alma vem de Abba, Veima, pai e mãe, que é Sefirah Binah, entendimento em Atsilute. Ou Irohimá também. Né? Yud, Rei, Vav, Rei. O texto conclui que se a alma completar, ela unifica o nome divino, Neshama, Abba, Veima, corresponde ao Yud, Rei, né? O primeiro Yud, Rei, que é aquele Yud que a gente bota naquelas duas sefirotes, Keter, Rohimá, e o rei está em Biná, que faz o nome ali, Yud, Rei, Vav, Rei. Rua e Nefesh de Zerampim corresponde ao Vav e o rei, juntos eles formam a alma completa de Yud, Rei, Vav, Rei, em Atsilute. Parágrafo 13. Ele tem mais mérito, ele recebe Yud, Rei, Vav, Rei totalmente escrito, que é o segredo do homem, no caminho superior de Atsilute. Isso é, Zerampim, quando ele é uma vestimenta para Ab e Ima, que são os segredos de Rohimá. E disse dele, e tem de domínio sobre os peixes do mar. Então, em seguida, ele recebe o nome da imagem de seu mestre e terá domínio sobre os peixes do mar. Ele terá poder em todos os firmamentos. Explicação. Esse parágrafo descreve o nível final e mais exaltado da alma. O nível mais alto, a alma recebe o nome de Yod-Heh totalmente escrito, referindo-se a um preenchimento cabalístico das letras que totalizam 45. A gematria, valor do número numérico de Adão, também do homem. Este nível de alma vem de Zerampim de Atsilute, né, que é exatamente a letra base, mas não de Zerampim sozinho. Vem de Zerampim quando ele está totalmente unificado e servido como uma vestimenta
veículo para Abba Veíno, de Yod-Rei. Respectivamente, ou especificamente, do nível de Rorimá, sabedoria. Conclusão. Quando uma alma atinge esse nível supremo, a imagem de seu mestre do mundo de Silut, ela cumpre a bênção original dada a Adão e tem de domínio sobre os peixes do mar. Peixe do mar é um código de todas as forças, anjos e clipotes impurezas nos mundos superiores. Esta alma ganha poder sobre todos os firmamentos e sobre todas as hostes acima e abaixo.